Continuando, então, a explicação sobre essa estratégia argumentativa de poder em um texto dissertar e narrar, aqui na página 319, nós temos, então, os autores mencionando como assumir um ponto de vista, então. Após a delimitação do tema, o segundo passo no processo dissertativo consiste em assumir uma opinião, um ponto de vista sobre esse tema. Não importa qual seja, o importante é definir um posicionamento diante do assunto. Então, tá, você veio, tá lá na redação do Enem, né? Vem um tema, então você pode fazer um brainstorming, um mapa mental rápido e colocar ali os itens relacionados com aquele tema que são pertinentes para te desenvolver, ou que você se sente seguro, confortável e tem conteúdo, argumento para desenvolver, né? Então, você delimitou esse tema a partir, né, desse brainstorming, desse mapa mental, ou você delimitou o tema apenas colocando 3 argumentos ali relacionado a ele, e você vai, então, a partir disso, definir um posicionamento diante desse assunto. Então, eu vou defender, né, ou eu vou contradizer, ou eu vou criar uma relação de causa e consequência, eu vou explicar uma relação de causa e consequência, eu vou exemplificar mais, né? Vou narrar algum episódio, um fato exemplo, uma situação narrativa para que eu possa defender o meu ponto de vista a respeito desse tema, né? Então, essa é uma experiência de liberdade. Todos os pontos de vista têm o mesmo valor. Então, mais importante que a posição tomada é a consistência de sua argumentação. Então, em relação à banca do Enem, por exemplo, até os professores podem achar que todos os pontos de vista têm o mesmo valor ou não, porque vai haver uma valorização ali, né? É uma experiência livre, sim, é uma experiência aparentemente livre, quando se fala de seleção, porque você está fazendo uma prova com regramento, né, com um horário determinado, mas vai ter uma pontuação, né, diferenciada. Então, essa assertiva que os autores do livro trazem, ela não é verdadeira para todas as situações, né? Mais importante que a posição tomada é a consistência de sua argumentação, mas lá no caso da banca, para o Enem, né, que a banca vai ver vai analisar, avaliar a tua redação, é óbvio que você tem que ter uma argumentação consistente, né? Nesse sentido, o fundamental é assumir claramente um posicionamento. Então, você tem que se posicionar. Vai se posicionar daquela forma que a gente aprende em aula, utilizando a impessoalidade, né? A terceira pessoa do singular, ou até mesmo a primeira pessoa do plural, mas você vai ter que ter um posicionamento. Então, aqui, continuando, assim, de modo geral, diante de uma proposta de dissertação, dispõe-se de 3 possibilidades do ponto de vista, né? Então, quando você tem ali um tema, uma proposta para você dissertar, para você argumentar, escrever e defender teu ponto de vista, você pode concordar com aquela proposta, né? E todos os teus argumentos, então, vão ser desenvolvidos, o teu mapa mental, os teus 3 argumentos que você vai tirar desse tema essencial, desse tema base, vão ser em concordância, né? Você pode discordar quando pensamos de modo diferente do exposto na proposta, ok? Você discorda completamente, você vai tirar dali um brainstorm, um mapa mentalzinho, ou 3 argumentos completamente discordantes, porque você vai fazer uma crítica profunda, com argumentos confiáveis, mas você vai fazer isso. Ou você pode ter, então, uma concordância parcial, né? Que é quando a gente concorda com algum aspecto da proposta e discordamos de outro. É possível também, tá? Aqui nós temos para que saber, né, ler as instruções do Enem a respeito do que deve ser considerado na elaboração do texto ou redação. Aqui vem essa parte introdutória, né, que vai te auxiliar em como você, né, argumentar, ok?
esse texto aqui ele vem do guia do participante, então todo aluno que quer fazer a prova do Enem, né, e principalmente a questão da redação do Enem, vai acessar o guia do participante, e ali, esse aqui que está sendo mencionado aqui é um guia de 2013, porém, a gente sabe que temos um guia atual, já de 2020, do ano passado, então, que os alunos fizeram, né, então você vai lá na internet, baixa e lê, né? Mas o que é importante a gente saber aqui, depois que a gente lê os textos motivadores que são utilizados para você se inspirar, né? E tirar esses argumentos para serem defendidos, para serem concordados, discordados, enfim, não sei, a opção de cada um e do seu estilo é pessoal. O tema de redação vem sempre acompanhado da proposta de textos motivadores. Em geral, são textos em uma linguagem verbal e em uma linguagem não verbal. Sempre tem imagens, tem gráficos, né? Que vão remeter a esse tema proposto a fim de orientar a sua reflexão. Tudo para ajudar, né? Assim, para elaborar uma redação de qualidade, você deve seguir as seguintes recomendações. Isso aqui é extremamente importante, né? Ler com bastante atenção o tema proposto e observar a tipologia textual exigida. Então, na redação do Enem, é o texto dissertativo argumentativo. Então, você vai ter que exprimir o teu ponto de vista com argumentos confiáveis e que tenham um fundamento, né? E ler os textos motivadores observando as palavras ou os fragmentos que indicam o posicionamento dos autores, identificar em cada texto motivador a tese e os argumentos apresentados pelos autores em defesa do ponto de vista, né? Então, você pode fazer a tua tese a partir dessas teses que você tira do texto motivador, você pode elaborar a tua, não pode copiar, obviamente, mas pode te inspirar um caminho aí ou outros caminhos para você elaborar a tua tese, né? Que é aquela ideia mais importante que você pode deixar explícita já no parágrafo de introdução e deixar claro ali qual vai ser a tua tese, né? Então, você vai defender tal argumento a partir de uma relação de causa e consequência, a partir da exemplificação, a partir da... enfim, da referenciação através de dados científicos, dados específicos que demonstram a importância de se refletir sobre esse tema e ter uma solução proativa que você vai colocar lá na conclusão, né? Qual é a solução, então, para esse questionamento, essa reflexão, né? Que você elaborou durante essas 30 linhas ali da redação. Então, identificar em cada texto motivador a tese, já falamos, né? E a letra D, aqui que eu parei, refletir sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores e ler atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores. Então, aqui, nesse guia do participante, eles estão orientando em como você extrair dos textos motivadores ideias, né, que possam te ajudar na composição do teu texto. E isso ajuda muito, porque às vezes você vai para fazer uma prova e você não tem ideia nenhuma, né, do tema, e quando você lê o texto motivador, parece que te dá uma luz e você consegue puxar ideias da sua memória para desenvolver algo relevante, né? Então, como visto no capítulo anterior, um método para delimitar o tema e verificar a posição que se vai assumir diante dele é transformar a proposta em pergunta. Então, aqui, os autores do livro didático estão sugerindo para vocês que uma maneira de transformar delimitar o tema, né, é transformar aquele tema, aquela assertiva, em um questionamento. E em seguida, tu vai procurar uma resposta que revele com precisão o ponto de vista adotado. Então, isso aqui é uma estratégia legal para te tentar sair, né, aqueles que se sentirem confortáveis, perceberem que tem talento para desenvolver esse tipo de estratégia, façam. Então, por exemplo, a gente vai analisar essa proposta clássica de dissertação, né? Nenhum homem é uma ilha. Vamos primeiramente transformá-la em uma indagação. Assim, um homem pode ser uma ilha? Daí a resposta poderia ser sim. O homem pode optar por viver isolado de seus semelhantes. O individualismo é um comportamento resultante do mundo globalizado. As grandes corporações, percebe? Já está acontecendo uma argumentação aí, ó. As grandes corporações se organizam garantindo para si os mais baratos meios de produção e extinguindo as associações de trabalhadores e demais formas de mobilização, o que resulta em indivíduos mais preocupados com o próprio prazer e o consumo do que com
questões coletivas. Então, a partir da transformação dessa assertiva do tema em uma pergunta, você tem uma resposta positiva, que você começa a responder ali no teu rascunho, e já tem argumentos que podem compor a dissertação do teu texto, né? A resposta também poderia ser não, né? E aí você vai argumentar, nenhum homem consegue viver senão em grupo, o ser social sobrevive graças à divisão do trabalho, por exemplo. E, finalmente, poderia pensar que, por um lado, sim, o homem pode viver isolado, mas, por outro, não, por várias outras razões. Então, aqui os autores do livro didático estão encaminhando vocês a pensar nesse sentido. Recebeu uma proposta de dissertação, você pode concordar, discordar ou concordar parcialmente, que é o que nós estamos vendo aqui no exemplo de nenhum homem é uma ilha. Sugere-se que transforme esse tema em uma pergunta e, a partir da resposta sim, não e sim e não, você vai ter argumentos para, então, delimitar esse tema e desenvolver as suas ideias mais coerentemente, mais claramente, né, dentro do texto. Então, é uma estratégia boa de confecção de redação, tá? Basta o aluno se sentir confortável, achar que pegou o ritmo e investir, tá? E treinar. Depois aqui, ó, nós temos, então, a nossa primeira atividade de leitura e produção, né? Então, vocês vão fazer essa atividade também, tá? E, a partir daqui, nós vamos escrever um texto de redação do Enem. Nós vamos testar esse tipo de estratégia. Vamos tentar fazer uma redação do Enem a partir desse esquema do sim e do não. Pegando esse exemplo, nenhum homem é uma ilha, transformando em pergunta, respondendo sim e não, e aí você tem ali a pergunta, ó, qual é a sua posição diante dessas possibilidades de escolha? Então, você vai fazer esse exercício no caderno, vai fazer uma resposta sim, uma resposta não e uma resposta sim e não, e depois você vai ler essas duas tirinhas, né, que apresentam o mesmo personagem, que é o robô sensível, focalizando sua relação com seres humanos. Então, vamos pensar nessa questão de um robô, né, o Z25, que tem os sentimentos. Tá? A gente tem um filme muito parecido, bastante antigo, que retrata essa ideia de um robô, mas que é um robô sensível, né, que nos faz refletir sobre seres humanos que são bastante sensíveis ou que parecem ser mais frios, mais máquina, mas que por dentro são pessoas sensíveis. Então, você vai ler essas tirinhas e você vai, então, responder essas questões. O que há em comum quando o ponto de vista defendido em ambas as tirinhas, né? Dê um título a cada uma das tirinhas, mostrando a sua singularidade. E, em sua opinião, como uma pessoa sensível consegue conviver nessa sociedade? Será que não há espaço para ela? E aí você vai escolher uma das propostas e criar a sua dissertação. Então, a partir daqui, você vai criar a tua redação do Enem. Nosso tema é esse, nenhum homem é uma ilha, tá? O tema é esse, nenhum homem é uma ilha, então você vai tentar fazer essa estratégia do sim e do não, e vai tentar responder essas questões relativas a essa tirinha, pensa, reflete sobre isso com calma, estudando em casa, e cria a tua redação do Enem com 30 linhas, tá? No máximo 30 linhas, utiliza as estratégias argumentativas que você aprendeu aqui, temos que utilizar esse modelo, eu preciso reconhecer ele lá no teu texto, mas também você vai utilizar os conectores, frasais, você vai utilizar tudo que você tem aprendido no ensino fundamental e médio para compor uma boa redação, tá? Então, pessoal, a aula Dissertar e Narrar 2 finalizo aqui com esse exercício. Reflitam, estudem bem esse capítulo até esse momento e produzam essa redação do Enem, me envie para o meu e-mail, para que a gente possa, então, dar uma nota e verificar se vocês conseguiram através dessa estratégia aqui. E não se esqueçam, se quiser colocar essa estratégia de narração dentro, em poucas linhas, na tua redação, sinta-se à vontade. É possível. Vamos tentar focar essa estratégia aprendida em aula agora, para fazer essa redação sobre essa temática, nenhum homem é uma ilha, tá? Abraço a todos, então, qualquer dúvida, só chamar.